Se o seu bebê te olha assim, em silêncio, com aquele olhar fixo, você realmente entende o que está acontecendo ali? Parece só um momento fofo, mas por trás desse olhar existe algo muito mais profundo que a maioria das pessoas simplesmente ignora. E se você não entende isso, pode estar perdendo uma das formas mais importantes de conexão com o seu bebê. Vamos começar com algo que quase ninguém percebe. O seu bebê não está só olhando, ele está estudando você. Seu rosto, suas expressões, o jeito que você reage, cada pequeno detalhe. Para um adulto, isso passa despercebido, mas para o seu bebê, isso é aprendizado puro. Agora pensa nisso. O seu bebê nasceu sem entender o mundo, sem saber o que é seguro, o que é perigoso, o que é amor. E adivinha onde ele busca essas respostas? Em você. Quando ele te encara daquele jeito, ele está tentando entender: posso confiar nesse lugar? Essa pessoa é segura? Esse mundo é tranquilo ou preciso me proteger? E o mais impressionante é que ele não aprende isso com palavras. Ele aprende com o seu rosto, com o seu olhar, com o seu tom de voz. Agora vem uma parte que muda tudo. Quando você responde esse olhar, com calma, com presença, com conexão, você está literalmente ensinando o seu bebê a se sentir seguro no mundo. Sim, é nesse momento simples que o cérebro dele começa a construir a base emocional que ele vai carregar por anos. E é por isso que, às vezes, o seu bebê para tudo e só fica te olhando, sem chorar, sem se mexer muito, só observando. Aquilo não é vazio, aquilo é processamento. É o cérebro dele tentando entender quem você é e o que você representa para ele. Agora presta atenção nisso, porque quase ninguém fala sobre essa parte. Se você ignora esse momento, ou responde sempre distraída, no celular, sem contato, o que o seu bebê aprende é diferente. Ele ainda aprende, mas aprende com ausência, e isso impacta diretamente a forma como ele vai se conectar emocionalmente. Mas calma, não é sobre perfeição, é sobre presença, quando possível. Agora observa uma coisa. Quando o seu bebê te olha, e você olha de volta, muitas vezes ele muda a expressão, relaxa ou até esboça um sorriso. Sabe o que é isso? Regulação emocional. Ele está se ajustando através de você. Seu rosto funciona como um espelho emocional para ele. E quanto mais você responde, mais ele aprende a entender sentimentos. Mas existe um outro tipo de olhar, e é aqui que tudo fica ainda mais interessante. Aquele olhar mais intenso, mais sério, quase como se ele estivesse tentando decifrar você. Esse olhar não é só conexão, é construção. E na próxima parte, eu vou te mostrar o que cada tipo de olhar do seu bebê realmente significa e como responder de forma que fortaleça ainda mais o vínculo entre vocês. Agora presta muita atenção, porque nem todo olhar do seu bebê significa a mesma coisa. E quando você aprende a perceber essas diferenças, você começa a entender seu bebê de um jeito que a maioria das pessoas nunca entende. Vamos começar pelo olhar mais comum, aquele olhar calmo, curioso, onde ele observa seu rosto como se estivesse explorando cada detalhe. Esse é o olhar de aprendizado. Nesse momento, o seu bebê está literalmente mapeando você. Ele está aprendendo como você reage, como você fala, como você demonstra carinho, e isso vira referência para tudo. Agora tem o olhar acompanhado de leve sorriso ou de uma expressão mais relaxada. Esse é um dos mais importantes, porque ele mostra que o seu bebê não só reconhece você, mas se sente bem com você. É segurança emocional acontecendo ao vivo. É o cérebro dele dizendo: eu tô seguro aqui. E toda vez que você responde esse olhar com presença, você fortalece ainda mais esse vínculo. Agora existe um olhar que muitas mães interpretam errado, o olhar fixo, mais sério,
às vezes até sem expressão. Muita gente acha estranho, mas esse é um dos momentos mais profundos de conexão, porque ali o seu bebê está totalmente focado em você, sem distração, sem defesa. É como se ele estivesse tentando entender quem você é. E quanto mais você sustenta esse momento, mais ele constrói confiança. Agora vem um detalhe que muda tudo. Se o seu bebê desvia o olhar rapidamente ou evita contato visual por muito tempo, isso também é comunicação. Pode ser cansaço, pode ser excesso de estímulo ou até uma forma de se proteger quando está sobrecarregado. E nesse caso, forçar o contato não ajuda. O que ajuda é diminuir o ambiente, falar mais baixo, dar espaço, sem se afastar emocionalmente. Agora pensa nisso. O seu bebê ainda não entende palavras, mas entende você. Seu rosto, seu olhar, sua energia. E tudo isso está ensinando ele, todos os dias, como o mundo funciona. E aqui está a parte mais importante de todas. Você não precisa fazer nada perfeito. Você não precisa acertar sempre. Mas quando você está presente, quando você responde esse olhar, quando você realmente enxerga o seu bebê, você está construindo algo que vai muito além desse momento. Você está construindo segurança, confiança, vínculo, e isso vai acompanhar ele pelo resto da vida. Então, da próxima vez que o seu bebê te olhar assim, não pensa que é só um momento fofo, porque não é. É comunicação, é conexão, é o início de tudo.